Machado, que é o secretário nacional da Agência Católicos em Células. César, como surgiu a Agência Católicos em Células e qual o seu objetivo? A Agência Católicos em Células surgiu com o nome de Escritório Católicos em Células. Em 2006, após o lançamento do livro Células, uma estratégia de evangelização, começaram a surgir muitos convites para que a Paróquia Espírito Santo e a Comunidade de Fanuel pudessem ensinar um modo de implantar as células nas paróquias, nas comunidades, nos movimentos. E nós sentimos a necessidade de nos organizarmos, né, com material, com cursos, com escritório, para poder atender a esses muitos pedidos que foram surgindo entre 2006 e 2007. Quantas paróquias, comunidades e movimentos estão em células hoje no Brasil? Esse é um dado um pouco difícil de ser dito com exatidão, porque tem o trabalho que a agência faz de acompanhar grupos, mas muitos também começam por conta própria, a partir do material. Eles leem os livros, as apostilas e aplicam. Então, em termos gerais, eu acredito que em torno de 80 grupos, né, mas que passaram todo o processo de implantação, de transição, 50, 55 grupos, quase 20 comunidades, o restante paróquias. Neste tempo de caminhada, na visão das células, você observa que tem ajudado na renovação da igreja para vencer a pastoral de manutenção e ser uma pastoral decididamente missionária, como nos pediram os bispos no documento de Aparecida? Quando a gente fala assim, a igreja, a gente está falando de algo muito grande, né? E aí você pensa no Brasil, você pensa nas dioceses, e o nosso país é um continente. Então, por mais que há 11 anos o trabalho venha sendo feito, a grande maioria não conhece ainda. Mas aonde chegou a visão das células, essa sementinha de uma comunidade de comunidades, de um povo discípulo missionário, dos grupos pequenos, comprometidos com evangelização, com certeza a renovação tem acontecido, né? A renovação de mentalidade do clero, sacerdotes que se tornam mais próximos do povo, aprimoram a sua própria espiritualidade, o seu senso de evangelização, de conquista. O surgimento das lideranças leigas nas comunidades, nas paróquias, é algo muito bacana que contribui para a renovação. O tanto de gente que estava no anonimato, sem fazer nada na igreja, que se torna engajado numa pastoral, no ministério, tudo isso são frutos, sinais claros de uma renovação da igreja no âmbito, né, local, numa paróquia, numa comunidade, num movimento. Então, nesse sentido, com certeza, tem sido um fermentinho aí bem potente na massa de renovação da igreja. O que você gostaria de dizer para aqueles que estão assistindo este vídeo e vão sentir o desejo de implantar as células de evangelização em sua paróquia ou comunidade? Uma palavra que a gente sempre diz nos cursos é que mudanças levam tempo. As pessoas vêm, ouvem, leem a respeito das células, se encantam, porque é algo muito simples, que resgata a essência do cristianismo primitivo, das pequenas comunidades dos lares, o trabalho pessoa a pessoa, que é o evangelismo oikos, e elas acham que no dia seguinte já podem começar, né, uma célula em sua casa, ou com uma reunião, um encontrinho, a paróquia já se organizar em células. E não é bem assim. É algo simples, é algo inspirado por Deus, mas mudanças levam tempo. É preciso dar-se um tempo de oração, de reflexão, de mudança de mentalidade, de assimilação de valores, entender que a igreja vem aí desde o Concílio Vaticano II num processo de renovação pastoral, e é preciso investir na formação própria, isso no caso de um sacerdote, de um fundador, na formação do nosso povo, os agentes de pastoral, os engajados, mas além desse aspecto, que é considerar a importância do tempo para assimilar bem e dar um fruto duradouro, é muito importante crer que Deus é capaz de dar novos rumos e trazer crescimento às comunidades e às paróquias pelo sistema de células. Então é preciso ter assim uma coragem, uma força, uma determinação muito grande para que, aliando a questão do tempo, porque você vai aprofundar valores para depois ter um resultado com os frutos, você então alcançar o resultado final. Então ter muita coragem e um espírito de oração e ao mesmo tempo ter a paciência de
de respeitar as etapas de mudança de mentalidade e depois de estruturas, para então termos uma comunidade, uma paróquia. Uma coisa importante a se falar do trabalho da Agência Católicos em Células é que nós dispomos de uma equipe de aproximadamente 30 pessoas, que nós chamamos consultores, que são missionários que vão ao encontro das paróquias, das comunidades, dos movimentos e ajudam na implantação. Então apresentam a ideia, naquilo que nós chamamos de jornada, é um encontro breve, para mostrar os princípios do sistema celular e como que ele responde às exigências da nova evangelização. Aí o grupo discerne que aquele é um caminho válido, né? É um método que vai se encaixar na dinâmica da paróquia, da comunidade. Nós oferecemos mais 4 passos, que são os módulos do ano para a transição, ao longo de um ano. É muito importante ser acompanhado porque são pessoas que já fizeram a experiência, que já acertaram e já erraram, e isso ajuda com que o grupo, né, interessado na visão alcance os resultados em menor tempo e sem bater tanto a cabeça. Mas hoje existe um problema sério assim na sociedade, que é as coisas serem acessíveis a todas as pessoas. Antigamente, só um fotógrafo profissional que tirava fotos num casamento, num batismo, numa formatura. Hoje todo mundo tem uma foto num celular. Mas não significa que todo mundo que tem um aparelho, um celular, uma máquina, seja um fotógrafo. Porque às vezes não sabe tirar a foto da melhor maneira, explorar a cena da melhor maneira. Hoje em dia todo mundo é cozinheiro, hoje em dia todo mundo é jornalista, né? A pessoa acaba de cair do seu lado, você já faz um vídeo, coloca no Facebook, joga no WhatsApp. Então, isso é um risco que também na igreja nós temos de ler uma coisa, ouvir falar de uma coisa e achar que ela é muito fácil e que eu posso, do meu jeito, aplicar. E aí a chance de fazer mal feito, né, de não alcançar os resultados, é grande. Então é importante entender o trabalho da agência não como um órgão de controle, né, de governo, porque a agência não é isso, ela é um organismo de serviço, de propagação, de disseminação desse método, que tende a ser sempre um centro de referência e de unidade para as variadas expressões de católicos em células no país. Porque nós temos paróquias, comunidades, movimentos com características distintas, de regiões distintas, e os congressos servem para reanimar a todos, mas para manter uma uniformidade de linguagem, de metodologia, de estratégia, sem, contudo, castrar a liberdade dos grupos. Então, não tem só um jeito de fazer formação, não tem só um jeito de formar líderes, não tem só um jeito de fazer retiros. A agência não é controladora, mas ela é um sinal de unidade. E é importante ser acompanhado na implantação das células para beber nas fontes puras do organismo internacional, na sua experiência de mais de 30 anos, aquilo que Padre Pide propõe no seu manual, aquilo que no Brasil há 14 anos vem sendo vivenciado, primeiro com Paróquia Espírito Santo, depois Comunidade de Fanuel, e todos os outros grupos que saíram a partir dessa experiência fecunda inicial. Então a agência tem essa proposta de ir ao encontro dos grupos e acompanhá-los até que a célula se multiplique, né? No contexto europeu, são os padres que vão ao encontro do organismo, se formam e eles mesmos aplicam. Aqui, quem se interessa mais no primeiro momento pela célula são os leigos, e os leigos têm que convencer os padres. E aí a dificuldade de trazer um padre, a agência vai ao encontro do padre, do fundador, do coordenador, vai na comunidade e ela faz esse serviço de ajudar a comunidade a entender e a aplicar para colher os frutos no futuro. César, muito obrigada. Um grande abraço.